pessoal, tudo bem? Sou o professor Lucas Leal, você já me conhece como professor de danças urbanas. Estamos aqui com o professor César, sou professor de música e de esportes aqui do Núcleo Planalto. E agora a gente vai trazer para vocês um assunto bem famoso que eu acho que vocês já ouviram falar. Já ouviram falar do nome anime? Já ouviram falar desse nome? Galera, anime, desenho japonês, uma novidade, né? Nós sempre estamos falando sobre dança, sobre esporte, sobre música, e agora vamos trazer um assunto novo para poder mudar um pouquinho, né? Esse bate-papo aqui entre professores e alunos. Espero que vocês se divirtam bastante. E vamos indicar para vocês os top 10 de animes, na nossa opinião, para vocês assistirem na casa de vocês nessa grande quarentena. Lembrando, pessoal, que é a nossa opinião, tá? Não é que é porque a gente tá falando que vai... Nossa, o professor falou e é o top 10 do mundo. Não, é na nossa opinião, beleza? São animes que marcaram a nossa infância, né? Quando a gente assistia desenho. Então são animes que ficaram bastante na nossa infância. E conforme a gente for falando, vocês vão entender o que a gente tá querendo dizer. Então, a palavra anime refere-se apenas para animação japonesas, que são esses desenhos que vocês vejam com os olhos diferentes, sabe? O quadrados, risco, todos os desenhos têm os cabelos espetados e bem colorido. Pode bem reparar que tem um vídeo aqui atrás mostrando alguns animes que a gente até mesmo vamos referir para vocês. O anime foi criado assim, primeiro foi criado em 1907. Entendeu? E o primeiro anime foi de um marinheiro, entendeu? O personagem principal foi uma curta-metragem que contava a história de um marinheiro. E aí depois foi crescendo e tornou todos esses animes famosos que a gente vai referir a vocês. Exatamente, pessoal. Muito legal, né? Saber como que foram criados os animes. E agora a gente vai dar uma introduzida para vocês e falar sobre alguns animes que a gente gosta bastante, né? Espero que vocês se divirtam aí. Beleza? Então, eu vou falar meus top 5, começando pelo One Piece. É um anime de pirata que surgiu uma época muito boa, que foi tipo anos atrás, que teve vários piratas procurando um tesouro chamado One Piece. E isso refere à história do Luffy, que é um personagem que tem os braços esticados e tal. Ele tem um dom porque ele comeu uma fruta amaldiçoada. Porém, não é nada tenebroso. É uma frutinha como se fosse uma maçã. Porém, isso envolve que dá poderes a eles. E isso, o Luffy ele quer ser um grande pirata, rei de piratas. E isso ele tem que montar uma tripulação. Passando tempos e épocas, ele vai conhecendo vários amigos, entendeu? E aí são os amigos. É o Sanji, Nami-san, Brook, o Frank e Zoro, que é o espadachim famoso, entendeu? Esse é um dos animes top do primeiro lugar para mim. Então, pessoal, pra mim, né, eu assisti muito anime um pouco dos mais famosos, né? O Lucas, ele assiste alguns animes que eu nunca tinha ouvido falar, né? Ele gosta muito de anime, eu também gosto de anime, mas não tanto que nem o professor Lucas, ele é apaixonado por animes. Pra mim, o principal, um dos que eu mais gosto, né? Esse não é o principal. O professor Lucas, ele esqueceu de falar. Ele vai falar 6 e eu vou falar 4 para você ver o quanto que ele é apaixonado. Ele Verdade. É tão legal ver ele falar sobre os animes que eu vou deixar ele falar mais do que eu. Beleza, pessoal? Pra mim, como o meu top 4, então o meu quarto é o Pokémon. Pokémon que vocês devem conhecer muito por causa do jogo Pokémon GO, né, do celular de vocês, aquele que você sai na rua olhando os Pokémons, né, e aí você tem que jogar a bolinha para poder capturar e fazer uma grande coleção de Pokémons. Só que, pessoal, uma história muito engraçada é que a maioria dos desenhos, eles viram jogos. Com o Pokémon começou diferente, né? Quando no Japão lançou o Game Boy, né, que foi uma febre de vendas, um videogame que dava para poder jogar na mão, o Satoshi Tajiri, ele teve uma ideia de criar um jogo onde a pessoa era um treinador de Pokémons. Mas da onde que ele tirou essa ideia de treinador de Pokémons? Ele tirou essa ideia da infância dele, porque quando ele era criança, a diversão dele era criar insetos, né? Olha que doideira, o cara gostava muito de ficar criando insetos. E o mais legal de tudo é que durante a série, né, nós temos o personagem principal, que é o Ash, né? E o sonho dele é ser um grande mestre Pokémon. E aí o Ash, os Pokémons, eles vão evoluindo, assim como os insetos
que o Satoshi tinha, né? E eles também iam crescendo e iam evoluindo. E aí a história, eu gosto, vocês vão perceber que conforme eu for falando, eu gosto muito de animes que falam sobre amizade. E no decorrer do tempo, o Ash ele vai conhecendo pessoas que se tornam muito amigas dele. Ele tem dois principais amigos durante a série, né? Uma é a Misty, que é uma grande treinadora de pokémons aquáticos, né? Nós temos vários tipos de pokémons. Nós temos pokémons aquáticos, pokémons de ilusão, né? Pokémons de terra, vários tipos de fogo, vários tipos de pokémons, né? Os pokémons psíquicos, né? Que são esses que se mexem com a mente. E o Ash, ele conhece a Misty, que ela era líder de um ginásio. E um pouco mais pra frente, ele vai conhecer o Brock, né? Brock Harris, que também era líder de um ginásio na cidade dele. E o Brock, né? Exatamente, o Brock, ele gostava muito de pokémons terrestres. Beleza, pessoal? Então, vai mais um anime pra vocês, uma dica. O anime que eu vou falar pra vocês é o primeiro anime que eu assisti da minha vida, Yu Yu Hakusho. É um anime que gera um mundo espiritual, onde a principal personagem é o Izuki Urameshi. O que acontece com ele? Ele é um cara rebelde, não obedece à mãe dele, não quer saber da escola. No primeiro episódio vocês já vão ver que ele tipo, é um cara muito rebelde, sabe? Aquele adolescente, rebelde sem causa, uma criança que não quer obedecer aos pais e nem nada, era ele. Ele matava a aula na escola e tudo isso. Ele teve uma lição de vida. Como que foi isso? Um dia ele estava passeando e viu uma criança brincando com a bola na avenida. E vocês sabem, né? Brincar de futebol na rua não é legal. E aí o que acontece? Ele fala pra criança, não brinque de bolas aqui. E ele continua brincando a criança. E nisso a bola vai pro meio da rua. E vem um carro em alta velocidade e a criança não vê esse carro e vai até atrás, tipo, da bola. E o que acontece nisso? O Izuki Urameshi, ele salva a criança antes que o carro atinja ele. E aí o que acontece? Ele morre. Entendeu? Mas aí vem a lição de vida dele, porque não era pra acontecer aquilo. Na verdade, o menino ia sofrer um acidente e depois disso ia continuar sem nenhum machucado, porque foi Deus que colocou isso pra ele. Então, no desenho é colocado isso, entendeu? E ele morreu em vão, então. E aí ele fala: o que aconteceu? Eu morri em vão. E vem um anjo, que é a Keiko, que vem falar com ele. Pra que vem falar com ele? Pra dar uma segunda chance pra ele voltar à Terra. E nisso começa toda a lição de vida dele. Ele tem uma segunda chance de viver. Só que no mundo dele ele achava que as pessoas não gostavam dele. E aí ele falava que não queria voltar pra Terra. Mas nisso tem o velório dele, aonde todo mundo ama ele. Aí é onde ele sente que ele vê a mãe dele chorando, amigos e professores. E aí é uma lição de vida. Porque a gente não tem que ser rebelde com as pessoas. A gente tem que obedecer todos a todos e amar isso. Entendeu? Quando ele volta pra Terra, ele acha que tipo, ele voltou, vou curtir, vou obedecer e tudo. Não, não é isso. O Sr. Koema, que é um dos caras que trabalha com Deus, fala pra ele que ele tem uma lição de salvar as pessoas no mundo espiritual, aonde ele vira detetive espiritual. É muito massa isso, entendeu? E nisso ele tem os amigos dele, que ele começa a ter Riei, Kurama, Kuwabara e a Keiko, que namora ele há muito tempo, entendeu? Só que é um anime muito top, onde ele vai destruir vários monstros muito imaginário, entendeu? Vários monstros assim, que é top pra caramba. E vocês vão curtir, porque é um anime onde mostra toda a amizade deles e a influência dele total é o que? Sonhar, entendeu? E o mundo espiritual não é tão ruim assim igual as pessoas pensam. Então eu espero que vocês assistam em casa. Yu Yu Hakusho é muito bom. E as batalhas tem o Torneio das Trevas, isso que eu não poderia esquecer, o grande torneio de luta. Sabe o torneio de artes marciais que tem no Dragon Ball, que a gente vai chegar lá ainda? Lá também tem um torneio, chama Torneio das Trevas, aonde eles decidem quem é o cara mais forte no mundo das trevas. Mas é um anime muito polêmico, porque ele tinha que ter continuação e até hoje não tem. Mas é muito top. Eu espero que vocês gostem dele. E aí, pessoal, agora, pra mim, o meu terceiro, né? Eu falei o quarto, agora o terceiro. Eu vou mudar um pouquinho, né? Eu falei sobre Pokémon, sobre a pessoa capturar Pokémons e se tornar um mestre Pokémon. Agora eu vou um pouquinho diferente. Agora eu vou falar o meu terceiro, que é Avatar. Eu sou apaixonado pelo desenho Avatar, né, que conta a história de um mestre do ar que ele descobriu muito novo, né, através pelo o monge Gyatso, revelou para ele muito novo que ele deveria ser um novo Avatar. Mas professor, o que é um Avatar? Seguinte, pessoal, existiam 4 nações, né, dentro do universo do desenho, que é a nação do ar, da terra, da água e do fogo.
Pessoal, as nações elas viviam em paz, né? Só que dentro do desenho sempre tem uma pessoa, uma única pessoa, que ela é o Avatar. Ela domina os 4 elementos. E a função do Avatar é manter o equilíbrio, né? Manter a paz entre as nações. O Avatar, como ele domina os 4 elementos, ele tem a função de conciliar, de ser aquela pessoa que vai chegar na Terra. Terra não cria guerra com o reino na água. Água não cria guerra com a nação do fogo. Para gerar paz em tudo. Exatamente, para dar um equilíbrio no mundo. Então, pessoal, só que quando o Aang, né, que é esse jovem dominador de ar, ele recebe a notícia do monge Gyatso, que ele é o novo Avatar, ele fica com medo, ele fica totalmente assustado e ele foge, galera. Ele não aceita ser o Avatar e foge. E durante essa fuga dele, como ele tá assim emocionalmente muito abalado, ele encontra uma tempestade ali, o bisão voador dele, ele se perde no meio da tempestade e tal, e aí ele cai na água, e aí ele fica congelado durante 100 anos. Galera, o Avatar ficou 100 anos congelado. E, de repente, a história vai se passando, né? A Nação do Fogo começa a atacar as outras nações, começa a criar uma guerra com as outras nações, e a Nação do Fogo dizima, acaba com a Nação do Ar. Só que, como ele estava congelado, ele não sabia de tudo isso. E aí, um dia, uma dominadora de água, né, que era a Katara, e o irmão dela, o Sokka, eles estão ali pescando, né, estão saindo para pescar, para buscar alimento para a tribo deles na água, e eles encontram um bloco de gelo enorme, né, e dentro dele tá o Aang, que era o Avatar. E aí eles descongelam, né, o Aang ele sai dali. E aí, galera, ele começa a saga dele para buscar recuperar o equilíbrio do mundo, né? O equilíbrio entre as nações, a paz entre o mundo. Galera, é um desenho sensacional que fala muito, como eu disse, sobre amizade, porque a Katara e o Sokka ajudam o Aang a fugir do príncipe. Amor de irmãos. Exatamente, né? E aí eles ajudam o Aang a fugir também do príncipe Zuko, que era o príncipe da Nação do Fogo, que foi expulso pelo pai dele também. E aí o príncipe Zuko começa a caçar o Aang, e eles ajudam o Aang a fugir do Zuko. Só que ao mesmo tempo em que o Aang tem que fugir do Zuko, ele tem que aprender a dominar os 4 elementos. Porque assim, o Avatar, ele dominava ar. Ele nasceu como dominador de ar, como um monge do ar. Só que ele não sabe dominar água, nem fogo e nem terra. Olha que doideira. Então ele tem que, ao mesmo tempo que ele tem que se preocupar com o equilíbrio do mundo, ele tem que se preocupar em aprender os 4 elementos, né? O ar que ele já sabe e os outros 3 que ele tem que aprender. Então ele fica se dividindo entre essa tarefa de aprender, né, a dominar os elementos para poder enfrentar o Senhor do Fogo, que está querendo dominar o mundo inteiro, e também tem que fugir do filho do Senhor do Fogo. Cara, é uma doideira, mas é um anime assim muito legal, muito apaixonante, porque você começa a aprender sobre amizade, você começa a aprender sobre respeito, você aprende também a perdoar, porque tem um certo momento em que o Aang tem que aprender a perdoar algumas coisas que ele mesmo fez no passado e que outras pessoas fizeram com ele. Eu recomendo total essa série, galera. E vamos lá para mais um top das minhas escolhas. A gente vai falar de Cavaleiros Zodíacos. Quem não sabe, Cavaleiros Zodíacos foi um anime da minha infância. Foi o primeiro anime que chegou dublado na rede aberta, entendeu? Foi o primeiro anime assim que estourou. A gente saía da escola assim rapidão, 5 horas da tarde. Todo dia. Só pra ver esse episódio dos Cavaleiros Zodíacos. O que pode aprender tanto nesse Cavaleiros Zodíacos? Quem é Cavaleiros Zodíacos? Eram os cavaleiros onde eles eram treinados para defender a princesa Athena, entenderam? Então eles escolhiam sempre 6 cavaleiros para treinar em vários lugares diferentes quando era criança, e assim quando eles se tornassem cavaleiros tinham que retornar para proteger a princesa Athena. O desenho se passa na Grécia, galera. E aonde você aprende todas as coisas da mitologia grega, entendeu? Porque todas as partes que eu sei de mitologia, Princesa Athena, Hércules, o touro, as constelações, foi tudo do Cavaleiros Zodíacos, gente, entendeu? Como que é fantástico. Então a melhor temporada que tem dos Cavaleiros Zodíacos, que eu posso resumir pra vocês, é quando eles vão derrotar as 12 casas, onde a Princesa Athena Sassori
ela recebe uma flecha direta no peito e aonde eles têm que derrotar todos os 12 Cavaleiros de Ouro para salvar a Princesa Athena. Esses cavaleiros que vão derrotar os Cavaleiros de Ouro são os Cavaleiros de Bronze. Então você fica pensando, bronze, prata e ouro, entenderam os níveis que tem? Então o que acontece? Os Cavaleiros de Bronze, eles são sempre considerados mais fracos. E aí você pensa, como eles vão derrotar os Cavaleiros de Ouro? Entendeu? Então eles treinaram muito, só que eles têm um cosmo, que é o cosmo que está dentro deles, que é onde é o sétimo sentido, que não existe, mas dentro do desenho tem esse sétimo sentido. Aonde é apresentado só quando eles precisam, quando eles estão em muito perigo, que eles precisam muito, esse cosmo é elevado e assim eles conseguem derrotar todos os Cavaleiros de Ouro, entendeu? A primeira casa foi a casa que eles não lutaram, porque foi um amigo deles, ele apenas recupera as armaduras deles que estão destruídas após de uma grande batalha contra os Cavaleiros de Prata. O mais legal de tudo isso dentro do Cavaleiro dos Zodíacos é que ele te ensina a extrair, a tirar de dentro de você os seus melhores sentimentos para poder fazer esse cosmo sair para fora, né? Porque o cosmo ele tá dentro de você, mas você precisa fazer ele sair para poder derrotar o seu oponente. E então você precisa descobrir os seus melhores sentimentos, né? Tem toda aquela questão de você se conhecer por dentro de você mesmo para poder melhorar, né? Cada vez mais. E a primeira temporada é um torneio entre eles. Eles se odeiam no começo e depois eles viram grandes amigos, entendeu? Exatamente. Eles têm várias batalhas no começo e na verdade eles nem se odeiam, porque tem um episódio que o Seiya salva o Shiryu. Sim, é que no começo eles se conhecem, né, como um tendo que derrotar o outro, né? Mas na verdade eles tinham que ser sempre unidos e é o que acontece em toda a trajetória do anime. Porque os primeiros episódios mostram eles querendo lutar por causa de uma armadura de ouro que está à mostra como prêmio, entendeu? Sim. E não é válido porque não importa se você tem a armadura mais forte do mundo se você não tem um cosmo elevado ou não usa isso para o bem, entendeu? Mas o anime ele começa com o Seiya, o Ikki, Shiryu, Yoga e o Shu. Exatamente. São os 5 Cavaleiros de Bronze. Esses 5 Cavaleiros foi ordenado para proteger a princesa Athena, onde o seu avô que criou toda essa ideologia, porque o avô dela era um biólogo, um cara que ficava procurando sobre a arqueologia, todas essas coisas, entendeu? E aí o avô dela cria as armaduras de ouro e descobre todas essas coisas que são muito antigas para proteger a própria reencarnação da princesa Athena, porque a Sasori na verdade não era a neta dele de sangue, ele encontrou ela com outro cavaleiro de ouro todo machucado porque estava protegendo ela, porque teve um cavaleiro querendo matar ela, eu não vou contar porque seria muito spoiler. Muito spoiler pra vocês. Nós estamos aqui pra recomendar pra vocês os desenhos. Mas pra você, é uma batalha sim top. Cada cavaleiro tem a sua apresentação da constelação. Tipo, Pegasus era do Seiya, o Shiryu era o Cola do Dragão, né? O do Yoga era o Cisne, apresentava o Cisne, o poder do gelo. E tem a Princesa Andrômeda, era o Shun, Princesa Andrômeda. E o Ikki era considerado o cavaleiro mais forte porque nascia da cinza, que era o da Fênix, entendeu? Exatamente. Que era o Poder Fênix. O legal é que o Ikki, ele quando você começar a assistir, você vai achar que o Ikki ele era um cara mau. Mas não é que ele era um cara mau. O Ikki ele era um cara bom. Só que o mestre dele, né, que fez ele virar um cavaleiro mau. Né? E aí depois com os amigos dele, ele consegue voltar a bondade dele de novo. Sim. Ai, quase matei o Max Steel. Mas era um anime fantástico. Inclusive eu recomendo muito pra vocês começar por ele, Cavaleiros Zodíacos. Também e depois recomendo. Vocês podem começar pelo Avatar, que eu acho que 2 ligações de épocas, entendeu? Que vocês vão aprender muita coisa, que vai ser bom pra vocês e futuramente, entendeu? Exatamente, tem muita coisa pra ensinar pra gente. E lembrando que todo cavaleiro, ele tem uma pessoa pra lutar, entendeu? Então a gente tem que lutar por alguém, não pode desistir disso.